A paz do Senhor Jesus para todos, né? Eu vim ministrar uma pequena palavra a qual o Senhor assentou o meu coração, falando sobre promessas. E quando se fala de promessas, se fala de quem? O Pai da eternidade, o Abraão. O nosso pai Abraão. Bom, está escrito lá em Gênesis 15, versículo 2, somente a parte A, que escrito está. Então disse Abrão: Senhor Deus, que me hás de dar? Pois ando sem filho. Deus havia feito uma promessa a Abraão, que ainda era Abrão aqui no 15. E o Senhor fez a promessa a ele. Só que a promessa, para se cumprir, você tem que estar na posição, você tem que ser obediente. Até porque a vida do crente é obedecer. Não adianta você saber a Bíblia, você ser conhecedora da Bíblia, se você não pratica ela. Se você não faz se cumprir a promessa na tua vida. Mas como assim, missionária Vanessa? Eu não estou entendendo. Você já vai entender. A vida do crente é obedecer, é um abecedário. Você tem que ser obediente para receber as bênçãos, as promessas. Porque quando você é desobediente, você só gera o quê? Maldição na sua vida. Só que Abraão, ele foi obediente. Quando ele ouviu a voz dizendo para ele sair do meio da parentela e ir para uma terra aonde ele não conhecia, ele ouviu a voz do pai e foi. Ele seguiu a ordenança dele. Muitas das vezes Deus nos dá uma ordem e nós não obedecemos. E aí nós reclamamos e murmuramos por que a bênção não chegou, a promessa não acontece. Só que a promessa ela não tem tempo de validade. Porque Deus ele não bota validade em promessas. Mas a promessa irão se cumprir, porque a palavra de Deus diz lá em Números 23:19 que Deus não é homem que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura ele te prometer e não cumprir, falar e não confirmar. Como eu havia falado, a promessa não tem prazo de validade. Só que você tem que ser obediente. Deus te fez uma promessa financeira, ela ainda não chegou. Por quê? Você está com a vida no altar? Você está com as vestimentas limpas? Você está vivendo o que você prega? Porque se você não vive o que você prega, de nada tem valia. Não adianta conhecer a palavra, falar integramente da palavra, mas não viver ela. Você tem que viver ela, porque se você se apresentar a Jesus no altar com as vestimentas sujas, nós temos que nos apresentar ao Senhor com as vestes brancas, alva como uma neve. Você tem que ir na obediência, você tem que tomar santa ceia, você tem que estar na fila da promessa e tendo a certeza que a senha está nas tuas mãos e você já está chegando na tua vez. Até porque Deus ele não dá vitória para ninguém de mão beijada. Você tem que se esforçar. A palavra de Deus diz lá em Josué 1, tanto Josué 1, 6 e 7, 9, que diz, esforça-te. Você tem que se esforçar, você tem que ter força para você conseguir chegar no teu objetivo. O objetivo é as promessas, mas para ela se cumprir, você tem que estar na posição, você tem que estar correta com Deus. Sabe por quê? Porque aí você vai ter crédito com Deus para chegar e falar, Senhor, cadê a minha promessa? Porque ela não se cumpriu. Às vezes a promessa não se cumpriu, você está achando que tem algum erro porque é o levante do inimigo. Não. Sabe quem tarda as nossas promessas? Somos nós mesmos. Nós é que tardamos aquilo a qual o Senhor tem para nós. Deus nos dá uma ordenança, Deus nos dá uma ordem e nós nunca cumprimos a ordem a qual o Senhor dá. Então é necessário você cumprir a ordenança de Deus, estar com as vestes limpa e alva como uma neve para se apresentar no altar dele e está dignamente tomando a santa ceia. Sabe por quê? Porque a própria Bíblia diz que você come e bebe para a sua própria condenação. Se você está praticando as coisas erradas, está na fornicação, está no adultério, você acha que você vai receber a tua vitória? Você está na desobediência com Deus. E a desobediência gera maldição. E nós não podemos gerar maldição, porque nós estamos debaixo das poderosas e potentes mãos do Senhor. Nós estamos debaixo de uma grande promessa de Deus. E essa promessa, ela há de se cumprir na nossa vida. Mas para se cumprir, nós temos que estar certa, correta com o Senhor. Você está vivendo o que você prega? Porque se você não vive o que você prega, nada tem valia, nada adianta. Deus ele é fiel para cumprir aquilo que ele te prometeu. Deus ele é fiel. E se ele promete, ele cumpre. Mas para ele cumprir, vocês têm que estar correta na presença de Deus. E assim eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Amém?